Olá, sejam bem-vindos ao episódio 9 do Nuvem Talks. Eu sou Maria Marmude, arquiteta, designer de interiores e fundadora da Nuvem Design. Aqui discutimos como a inteligência artificial está transformando os fluxos de trabalho, ampliando a criatividade e redefinindo a forma como projetamos. A cada episódio trazemos conversas inspiradoras com especialistas da área criativa que estão moldando o futuro do design. Hoje eu tenho o prazer de apresentar Marco Milazzo. Marco é arquiteto, urbanista, engenheiro civil, engenheiro de segurança, mestre e doutor em sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética. Analista de ciência e tecnologia do Instituto Nacional de Tecnologia, INT, e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do IBMEC-RJ. Marco foi professor da Estácio de Sá, Bennett, Fundação Getúlio Vargas, UERJ e UFRJ. Foi sócio-gestor de diferentes escritórios de arquitetura, obtendo experiência na área de engenharia, arquitetura e urbanismo, planejamento, projetos em várias escalas, urbanismo, edificações e interiores, construção, tecnologia e computação. Recentemente, tem investido no estudo de novas tecnologias como inteligência artificial e BIM. Oi, Marco, tudo bem? Eu estou muito feliz em finalmente receber você aqui no Nuvem Talks. Além de todos os títulos acadêmicos que o Marco acumula, ele é participante ativo do nosso grupo de estudos de IA e arquitetura no WhatsApp. E depois a gente ter dividido 2 vezes, né? O palco no IAB-RJ, finalmente encontrei aqui um espaço para a gente conversar no Nuvem Talks. Então, seja muito bem-vindo, Marco. Espero que essa seja uma de muitas conversas nossas aqui no Nuvem Talks. Bem-vindo. Obrigado, Maria. Está sendo muito bom estar aqui contigo, né? Acho importante a gente fazer essa troca, né, de conhecimento, divulgação, por isso eu participo tanto do grupo, assim, né? Eu acho importante, assim, a gente poder compartilhar e receber. Quando a gente compartilha, a gente recebe, né, também muito conhecimento, né? Aprende juntos, né? Até quando eu dou aula, não importa o pessoal novinho, mas eu tento ensinar tudo que eu posso e eu sempre aprendo alguma coisa, com certeza. Sim, a gente está sempre aprendendo naquele grupo. Bom, então, antes da gente começar, assim, eu faço sempre isso com os convidados, um aquecimento. Eu gosto de lembrar como que a gente se conheceu. Então, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. Você se lembra como que foi o nosso primeiro contato e como que você começou a participar do nosso grupo de WhatsApp? Sim, foi na feira de interiores, né, na semana de interiores que teve no IAB do Rio de Janeiro, na segunda semana, né, e que a tua palestra estava lotadíssima, gente saindo pela janela, pela porta. Estava demais mesmo, e assim, foi muito impactante, porque a gente estava começando, né, essa questão de uso de imagem de inteligência artificial. Tinha pouca gente ainda falando sobre isso quando você deu essa palestra. Então, eu acho que o pessoal ficou muito impressionado, eu fiquei impressionado, e na hora peguei lá o contato do teu grupo e quis entrar para discutir, para conversar, para aprender, né? Porque eu também estava começando a usar naquela época, né? Foi tudo muito rápido, né? E aí, no grupo, a gente ficou trocando mensagem, aí eu perguntei algumas vezes para você se eu podia mandar alguma coisa lá no grupo, e aí a gente começou a se falar das questões do IAB, e aí você foi dar a palestra lá no IAB, foi quando eu te conheci pessoalmente a primeira vez, aquela primeira palestra, né? Foi muito legal também, foi menorzinha, mas muito legal, porque gerou muita polêmica e muita discussão, né? E já teve impressionante como já teve uma mudança, né, em tantas coisas. Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Pois é. Bom, então, eu fico feliz que você seja um participante ativo no grupo. Eu acho que quando você entrou, o grupo devia ter ali umas 20 pessoas, 30, e agora o grupo tem 400 pessoas. É impressionante como cresceu, e é um espaço bem importante, assim, eu acho, aqui de troca para todo mundo, né? Tá todo mundo aprendendo ali, juntos, sim, iniciantes e profissionais. Então, acho que é bem legal, e eu agradeço muito pela sua contribuição, que eu acho que isso estimula as outras pessoas também a trazerem as dúvidas, a trazerem as questões, e é bem bacana ver a participação ativa das pessoas. Com certeza, é bem movimentado mesmo o grupo, muito bom, assim, para aprender.
Bom, então vamos começar. Normalmente eu queria saber no que você está trabalhando atualmente. A gente já explicou aqui a sua formação acadêmica, mas eu queria saber como que é a sua atuação no momento, Marco. Tá. Assim, eu comecei a trabalhar desde julho, né, faz pouco tempo, no Instituto Nacional de Tecnologia, né, um órgão federal aqui do Rio de Janeiro que desenvolve pesquisa em várias áreas, muito forte em desenvolvimento de produto. Então, se mudou completamente o que eu trabalhava, né, foi uma oportunidade que surgiu e que eu achei interessante pegar, principalmente porque eles me colocaram numa área assim, para justamente implementar tecnologia, novas tecnologias, usar muito inteligência artificial que eles ainda não usam, né? Pois é, isso eu estou vendo em várias áreas assim que as pessoas estão ainda com uma resistência, né? Principalmente no meio mais científico. Eles têm medo de que o IA possa dar informações erradas, mas realmente tem que saber utilizar, né? Claro. E antes disso eu estava muito focado em dar aula e estava pesquisando, né? Eu tinha que ter comentado contigo, eu estava assinando várias plataformas de geração de imagem diferentes para testar, para experimentar, para ver o que eu gostava, o que eu não gostava, né? Então fui criando assim métodos e ferramentas. As coisas evoluem, né? Então, por exemplo, os meus projetos de arquitetura que eu estava fazendo, o ChatGPT, por exemplo, era suficiente para tudo que eu precisava. Eu estava pagando o ChatGPT, né? Continuo pagando o ChatGPT, e também estou pagando o Midjourney. São os dois que eu estou utilizando para gerar imagem. Mas realmente está me sobrando pouco tempo desde que eu entrei lá no instituto. Mas lá eu uso, para arquitetura eu estou fazendo muito pouca coisa. Estou ainda com um projeto de arquitetura que eu estou usando o ChatGPT, está sendo mais útil para mim o ChatGPT, para gerar imagem, para gerar informação, para gerar de tudo, né? Eu faço memorial nele, eu faço as imagens, eu faço orçamento, especificação de materiais, tudo eu vou fazendo com ele. E lá no Instituto Nacional de Tecnologia é o tempo todo só IA. O dia inteiro, e desenvolvendo novas formas de usar, justamente para evitar esse tipo de confronto com as pessoas lá, que ainda tem resistência, né? Então, eu não uso direto para perguntar coisas. Eu primeiro faço uma pesquisa, vejo o que eu quero, o que eu estou trabalhando, e eu faço ao contrário. Eu jogo a informação para o ChatGPT para ele me validar. Isso evita muita dor de cabeça com o pessoal que tem essa resistência, porque eu não estou pedindo informação para ele. Eu dou a informação e peço para ele me validar. A partir do momento que ele me valida, eu peço: da onde você está validando isso? Com quem você está vendo isso? Em que site você obteve essa informação? Eu começo a fazer um jogo de bate-volta para ele ser como se fosse um orientador meu, né? Assim, e não um fornecedor de informação direta. Que eu acho que isso é a preocupação desse pessoal, né? De que, da onde ele está buscando essa informação? Então, a partir do momento que eu pego a informação de um local seguro e peço para ele só confrontar e me trazer referências e me dizer se está ok, o pessoal lá está se sentindo mais seguro. Em algum momento eu vou ter que dar um curso para eles lá, inclusive, de como fazer os prompts adequados, de como usar adequadamente, para justamente também eles poderem melhorar o trabalho deles. Eu vejo vários problemas que poderiam ser resolvidos tranquilamente, né, usando o ChatGPT, ou outra plataforma, claro, né? Eles estão com uma se disseminou uma conversa lá dizendo que o Claude é melhor que o ChatGPT, porque o Claude é base científica, mas é falta de conhecimento, que não é verdade. Né? O Claude está se vendendo como uma plataforma científica, mas não. O resultado do Claude e do ChatGPT é muito similar, né? Muito parecido. Né? Então, vamos dar um passo atrás e aí depois a gente vai para essa parte de workflows. Você pode contar para a gente como que foi o seu primeiro contato com o IA e como que você começou a implementar, ou seja, até pensar filosoficamente, vamos dizer assim, a respeito do que estava acontecendo, né? Porque de repente, ali no final de 2022, início de 2023, a gente estava com aplicativos de IA nas nossas casas, nas nossas vidas, e a gente
começou a utilizar aquilo muito levado por uma onda, e depois, obviamente, é que veio o raciocínio sobre o que estava acontecendo, né? O que era aquilo. Então, fala um pouquinho para a gente como que você começou a usar IA e em que áreas você começou a usar. Tá. É assim, na minha vida toda, assim, eu sempre usei muito computador, né? Eu nem pensava em fazer arquitetura, eu pensava em trabalhar com computação, e especificamente computação gráfica, porque foram as duas coisas que eu sempre gostei na minha vida, computador e desenho e arte, de uma maneira geral. Né? Mas aí, em um certo momento, eu vi que qualquer área eu podia trabalhar com isso, né? Eu não precisava ser técnico em informática para trabalhar com computador. Eu não precisava ser artista gráfico para trabalhar com desenho, para trabalhar com gráfica, né? Então eu fui buscando coisas assim que eu gostava de fazer e aí me vi com arquitetura, né? Foi uma coisa que eu descobri e vi que, nossa, como isso tem tudo a ver com o que eu gosto, né? Mas eu não consigo, eu sempre fui muito tecnológico, né? Desde a faculdade. Os meus professores, era um embate muito grande, que na época que eu fiz faculdade, eles tinham uma resistência muito grande, né, com o uso de computador, e eu já usava. Eu entrei na faculdade, eu já sabia Photoshop, 3D Studio, AutoCAD. No primeiro período eu já sabia tudo de software, né? E os professores ficavam revoltados comigo. Lógico. Porque não queria, não pode, não pode. Eu, não, deixa eu fazer. Se você não gostar, eu faço na mão, porque eu também sempre desenhei à mão. Aí eu, olha só, eu vou fazer no Photoshop. Se você não gostar, você pode falar, Marco, odiei, faz na mão. E eles gostavam, sabe? Porque eu não fazia daquele método pesado, bruto, porque eu já tinha uma prática, né, boa, assim. Então, eu acho que a primeira coisa importante, assim, como eu tinha essa facilidade no uso do computador, quando entrou a inteligência artificial, que eu já ouvia muito falar, eu já estudava, assim, a teoria, né, porque só estava na teoria até então, muitos anos já na teoria. Sim. A gente imaginava, né? Não, um dia, isso acho que todo mundo, né? Um dia os robôs vão dominar a Terra e vão matar a gente. Ainda imagina, viu? A imaginação continua. Exterminador do Futuro, esses filmes né, de ficção científica, a gente meio que absorve um pouco disso e fica imaginando que um dia isso possa realmente acontecer, né? Mas aí, quando chegou a inteligência artificial, lógico, o impacto, porque a ajuda que ele está dando para a gente é absurda desde o começo, né? E eu acho que, mais que isso, por estar sendo meio que tem várias opções gratuitas, né? Então tá muito acessível a qualquer pessoa, né? Desde o estudante, desde a criança até o idoso. O acesso está muito fácil, como é a internet, né? A internet se disseminou absurdamente porque hoje em dia está muito fácil usar a internet em qualquer esquina, em qualquer canto. A IA também entrou dessa maneira, que é diferente de outras tecnologias que são caras, que são difíceis, né, de você assimilar, de você usar. Então, acho que, nossa, foi uma coisa muito impactante, e muito rápida, né? E eu comecei usando muito nos meus projetos de arquitetura, primeiro, né, para gerar informação. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito útil e que foi a primeira coisa que todo mundo trabalha quando tem contato com IA, como foi comigo, é de obter informação. Principalmente porque eu tenho muita dificuldade de especificar material, escolher material, saber o material melhor ou pior, mais adequado para tais situações. Isso eu sempre tive dificuldade, sempre precisei de pessoas que me ajudassem nessa parte. E o IA está me ajudando absurdamente, né? A gerar isso com muito mais velocidade, com muito mais assertividade, está me permitindo experimentar novos materiais que eu nunca tinha usado, porque eu não conhecia, né? Então, nossa, assim, eu uso ele até para aqui em casa tudo, assim, quebrou minha geladeira outro dia, sabe? Pelo amor de Deus, Ia, me diz aí onde eu compro a peça, como é que eu instalo, eu fiz tudo sozinho, sabe? Nossa, eu consertei minha geladeira, então, assim, ele me ajuda em tudo, tudo. Muito legal. Mas você lembra, então, foi o primeiro que você usou foi o ChatGPT? Você diria que foi o ChatGPT? Foi o ChatGPT, sim, e logo depois eu comecei a usar o Midjourney e o Leonardo na versão gratuita, os dois para gerar imagem, né? Porque o chat não gerava imagem. Então, para informação, já comecei usando o ChatGPT e para gerar imagem já foi direto o Midjourney e o Leonardo, que eram os dois que eu acho, não sei se tinha algum outro que começou assim,
antes, mas eu me lembro que esses dois O começaram Midjourney muito tava cedo, muito, né? começaram muito cedo. Uhum. Foi muito cedo. O Leonardo é uma coisa, até hoje em dia ele é mais livre, artístico, né? E o Midjourney ele foi indo para uma direção mais de precisão, né? De uma coisa mais realista, né? E mais precisa, que encaixa melhor com a nossa área de arquitetura, né? Encaixa bastante, assim. Eu me lembro quando eu comecei também, foi com o ChatGPT e logo depois com o Midjourney, e eu me lembro de escrever o primeiro prompt totalmente intuitivamente. Ver a primeira geração era uma casa. A luz estava errada, sabe? Não foi. A primeira geração não foi maravilhosa, como nunca é, né? Quando você está começando com essas ferramentas. Mas o impacto em mim de entender que eu estava escrevendo um texto e uma imagem estava saindo do outro lado foi tão grande que eu lembro que eu mandei para várias pessoas, tipo, essa é a primeira imagem que eu gerei. E a partir de então você entra naquela quase como assim, eu acho que para arquitetos e designers vira uma coisa que você se vicia um pouco, né? Porque a gente é da nossa profissão gostar de criar variações para achar aquela que acalma o olhar, né? Aquela que você fala, é isso que eu quero. E com a inteligência artificial, você consegue gerar muitas variações até chegar nesse ponto onde o seu olhar e a sua história, a sua memória, o seu repertório tudo leva para uma imagem ou algumas imagens onde você diz, essa representa o que eu quero dizer. Então, é realmente assim, ali naquele início foi realmente sensacional. Hoje tudo mudou, está tudo muito mais fácil para geração de imagens, né? A gente sabe muito bem. Mas aquele primeiro momento ali foi realmente espetacular, assim. E é como você falou, vem com a questão de acessibilidade, né? Ou seja, para quem está acostumado com design digital, sabe muito bem como era antes para você chegar numa imagem com um certo nível de realismo e os renders e os tempos e os recursos que você precisava para alcançar aquilo. E hoje em dia é muito mais simples, né? Mas eu gosto muito também do que você falou na questão de recursos de informação, que eu acho que talvez alguns designers e arquitetos foquem bastante na questão de renderização e não estejam explorando tanto, né, essa parte de captação de informação, exploração, gerar informação em termos de especificação de materiais, memoriais descritivos, quantitativos e até gerenciamento de escritórios e outras coisas, que é uma coisa que a gente fica tentando ali estimular no grupo, né? Variações do uso, não só a questão de vamos renderizar uma imagem gerada em 3D, seja no SketchUp ou no Revit ou em algum outro software. Então, voltando aqui agora para os seus processos, né? Você começou a utilizar a IA e hoje em dia, assim, dentro do que você já começou a introduzir ali no início, que você usa o ChatGPT para pesquisa, etc., você consegue identificar workflows ou processos onde você implementa IA e esses processos, eles são processos só com IA ou você mistura eles com processos manuais? Você pode falar um pouquinho sobre esses processos que você utiliza no seu dia a dia? Sim. Para projeto de arquitetura, eu já há muitos anos já que eu uso o sistema BIM, né, que eu uso o ArchiCAD. Eu aprendi isso, eu já uso o ArchiCAD há 20 e poucos anos. Inclusive, você tem um canal no YouTube, né? Eu criei um canal. Quando eu criei o canal, na verdade. Vou colocar o canal aí para o pessoal ver. Quando eu criei o canal, ninguém falava de ArchiCAD no YouTube, né? Assim, no Brasil, né? No Brasil. Só que no Brasil ainda não tinha essa monetização, não existia ainda nessa época monetização, o acesso à parte mais técnica do YouTube. O YouTube ainda era muito superficial aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já estava bem avançado. Tem um cara fantástico de ArchiCAD nos Estados Unidos, que tem um canal, tem 300 mil seguidores, é um negócio absurdo. Uau. E aí eu fui fazendo os primeiros vídeos, mas não tinha muitos acessos, né? E eu não tinha muita noção como é que funcionava, eu não sabia se demorava, que tipo de vídeo, eu não tinha experiência nenhuma com criação de vídeo, né?
mas eu tinha muita dificuldade de ensinar tanto para meus alunos quanto o pessoal do meu escritório a ensinar o ArchiCAD. Então eu falei, pô, vou fazer vídeos, porque aí o meu aluno está com dúvida, o pessoal que trabalha comigo está na dúvida, e eu não estou ali disponível para ajudar, ele entra lá no meu canal. Eu fiz vídeos de cada ferramenta, sabe? Fui começando um passo a passo com vídeos bem curtinhos, que era justamente para ajudar o cara a tirar dúvidas, né? Aí eu parei de fazer os vídeos um tempo, e eu tava muito trabalho, né? Faculdade, com projetos, então eu parei de fazer os vídeos, não estava com tempo, e quando eu voltei, tinha um vídeo meu que tinha 10 mil acessos, sabe? Um negócio inacreditável. E o YouTube começou a avisar, se você não tiver 1.000 seguidores, você não vai poder monetizar. Aí começou a questão de monetização, mas tinha que ter uma quantidade mínima de acessos. Aí eu fui fazendo um movimento para tentar monetizar, né? Mas aí começou a surgir um monte de concorrentes. Então hoje, se você entrar no YouTube, você vai ver que tem um monte de gente falando de ArchiCAD. Eu devo estar lá entre o 6º, 7º, né? Eu era o primeiro. Eu tenho um vídeo meu, assim, com 100 mil visualizações, que ninguém tem, mas é porque era um vídeo muito antigo, na época que ninguém falava de ArchiCAD, né? Sim. E hoje tem umas pessoas lá muito boas que falam, e não tem nem a profissionalismo, eles super profissionais em relação a fazer vídeos, né? Mas eu continuo falando de ArchiCAD, tiro dúvidas, aí coisas mais complexas eu ainda faço vídeo no meu canal, que eu vejo que não tem, né, uma informação. No ArchiCAD eu consigo modelar absolutamente tudo, o ArchiCAD gera tudo para mim que eu preciso, imagem, planta, os desenhos técnicos, né, as pranchas, apresentação, até uma apresentação de concurso eu consigo fazer nele, porque o meu objetivo era assim, usar o mínimo de software possível, né, porque antigamente a gente usava um monte de software, AutoCAD para fazer planta, depois 3D Studio para fazer perspectiva, depois o Photoshop para editar a imagem, depois outro programa para gerar as pranchas, e assim, é inviável, né? Primeiro o custo e depois ficar usando vários programas, tinha que aprender vários programas, meus alunos infartavam, no escritório todo mundo infartava, tendo que aprender um monte de coisa. E aí com o BIM, as coisas foram facilitando muito, com o ArchiCAD a gente faz tudo. Edição de imagem, claro, Photoshop, mas hoje já tem um monte de opção gratuita boa para edição de imagem, né? Eu aprendi há pouco tempo a usar o Krita, que é um software gratuito muito, muito, muito bom. Antes eu usava o GIMP, né, que muita gente conhece, que é muito antigo, mas agora esse Krita gratuito é muito bom, melhor que o GIMP. E agora eu tenho o Twinmotion, que é gratuito também para uso comercial. Então o que eu faço? Eu passo todo e, olha, ele melhora a cada instante, né? Tá muito, muito bom, muito profissional o Twinmotion, renderização de alto nível e gratuito. Então meu fluxo de trabalho hoje é ArchiCAD e Twinmotion, dois softwares que fazem tudo. No Twinmotion eu faço as imagens, renderização, vídeos, e no ArchiCAD todo o projeto, e eu entrego isso para o cliente. E aí eu comecei a pegar as renderizações do Twinmotion e jogar para o ChatGPT para ele dar uma melhorada. Com a última versão do ChatGPT, eu não estou usando mais o Midjourney. Eu estava usando o Midjourney para gerar as imagens, porque a qualidade era muito melhor que a qualidade do ChatGPT, que dava um monte de problema, um monte de erro, né? E realmente, ainda hoje, o Midjourney é bem melhor. Mas, para o tipo de cliente que eu tenho, que você vai ver nas imagens nas minhas imagens dos meus projetos, que não é super realista, não é aquele extremamente realista que muita gente faz questão de fazer, mas o meu cliente, para ele, o meu tipo de cliente, ele fica enlouquecido, para ele tá sensacional, tá ótimo. Quando eu faço vídeo, então, enlouquece. No Twinmotion, vídeo, né, você faz vídeos longos, assim, que eu não consigo fazer com inteligência artificial, né? Claro. Então eu ainda não tenho esse fluxo de fazer vídeo com inteligência artificial. Eu gero as imagens nele que realmente ficam muito legais, e dentro do plano que eu pago do ChatGPT, e mesmo no gratuito dá para fazer, né? Então você usa o ChatGPT para melhorar a renderização gerada no Twinmotion, e depois você volta com a imagem para fazer esses vídeos, é isso? Não, o vídeo fica com a qualidade inferior às imagens, não tem jeito. Entendi. Entendeu? Mas por ser vídeo, o cliente já fica encantado, né, pelo movimento. Aliás, né? Virou um elemento essencial da apresentação de arquitetura hoje em dia, especialmente potencializado pelo uso de IA, essa coisa dos vídeos, né? Agora tem que ter vídeo, não tem mais essa opção de não ter vídeo, né? Uma loucura.
Eu acho que como a inteligência artificial ela demanda muito processamento, né? Eles não conseguem. A gente, nos dias de hoje, isso vai evoluir muito. A partir do momento que a gente resolver os problemas de processamento, de ter equipamentos mais rápidos, de resolver esse problema do aquecimento, né? Que é um entrave aí dessas estações, dos data centers, né? Que está realmente consumindo, tem esses problemas de consumir muita eletricidade e água. A gente vai ter vídeos mais longos, e aí com certeza eu vou começar a utilizar para vídeo também. Eu tenho certeza que isso vai ser aí mais um ano aí, isso já vai estar acontecendo. E tem outros processos esse é o processo principal, mas e tem outros processos que eu uso. Às vezes eu gero a imagem direto do ArchiCAD para IA, porque o ArchiCAD ele gera umas renderizações muito ruins, e o IA sim transforma. Só que quanto mais precisa for a minha perspectiva, menos eu vou precisar do IA, e o IA sempre gosta de dar umas incrementadas aleatórias, fazer umas coisas que eu não pedi. Então, quanto mais próximo do que eu quero, eu já levo para o IA, melhor é a resposta, né? Quando eu jogo do ArchiCAD, como ainda é uma perspectiva muito, tipo, como é do SketchUp também, né? Ele cria muitas coisas que eu não queria, né? Então acaba que eu perco menos tempo na renderização, mais tempo no IA. Aí vai depender um pouco do projeto, né? Do tempo que eu tenho para desenvolver a renderização, do tipo de projeto, do tipo de cliente que eu tenho, né? Legal. Isso varia bastante. E você tem algum projeto específico que você queira explicar para a gente aqui, como que você fez e qual foi o resultado usando essas ferramentas? Na verdade, as imagens que eu separei para você apresentar aqui foi mais do processo. Não, eu acho que eu até tenho o último projeto que eu fiz, que foi uma escola, que justamente eu usei esse processo, né? Eu fiz o projeto no ArchiCAD, gerei o modelo para mandar para o Twinmotion. No Twinmotion eu fiz as imagens, fiz o vídeo, tentei detalhar o máximo que eu pude no Twinmotion, mas as imagens depois eu joguei para o IA e realmente ele melhora as cores, a iluminação, a humanização melhorou muito, a humanização, né? Ele consegue colocar umas pessoas, né? Como que interagem com o ambiente mesmo, né? Que foram feitas para aquele ambiente assim, que num 3D é muito mais difícil fazer. Sim. Né? Então, esse é o último projeto assim, que eu fiz assim, com bastante qualidade e bastante uso do IA. Mas, além disso, eu trouxe umas imagens para você de todo esse aprendizado meu, né? Então, tem desenhos à mão que eu fiz, croquis à mão e que eu fui jogando para o Midjourney, joguei para o ChatGPT, joguei para as outras plataformas que eu fui experimentando desde o ano passado, né? Eu experimentei Canva, experimentei OpenAI, experimentei várias outras ferramentas, o Leonardo de novo, né? O Midjourney, fui experimentando e os resultados foram bons ou ruins de acordo com o que eu fui experimentando. Engraçado isso, né? Porque também, às vezes, o Midjourney, por exemplo, ele me dá uma precisão muito grande, muita proximidade do meu desenho. Ele consegue, né, identificar as coisas com mais clareza, com mais precisão. Mas, às vezes, um software bem mais simples me dá um resultado, né, inesperado, assim, muito pontual. Muito pontual. Por isso que eu acho que o Midjourney ainda é a melhor. Ele consegue acertar, a assertividade dele é muito grande, né? Em relação ao que a gente quer. Eu sou fã-clube Midjourney desde o início, assim, desde a primeira imagem, nunca parei de usar o Midjourney. Eu acho que para o meu caso específico, que é desenvolvimento de imagens conceituais, assim, que é diferente um pouco do seu uso, né? Você está usando para renderização, retexturização, essas coisas, mas eu acho que ele dá uma imagem com uma qualidade que entre todas as ferramentas de geração, ele consegue trazer um nível de realismo e, ao mesmo tempo, é um render de 3D, não é uma fotografia, assim. Eu acho que também me dá um pouco de angústia quando é muito realista, assim. Eu acho que... E aí isso vai de arquiteto para arquiteto, tá? Eu acho que, dependendo do arquiteto, tipo, o ultra-realismo é o caminho que ele quer seguir, ok? E é muito engraçado que essas ferramentas, elas todas vêm com
quase com um layer de assinatura, assim, né? Esse é um render do Sora, esse é um render do Redraw, esse é um render do Midjourney, né? Então você quase consegue identificar, e testando as ferramentas eu tendo a gostar de usar o Midjourney inicialmente e aí fazer um enhancement rápido no Redraw, mas não, as minhas imagens elas não ficam ultra realistas, e isso eu faço como uma direção mesmo minha, um propósito, assim, é o que eu gosto, assim. Eu acho que para além de usar as ferramentas, a gente tem que também definir qual que é o nível que a gente quer alcançar e qual que é a linguagem que você quer apresentar como escritório para o seu cliente, né? Definir assim para o seu cliente. E falando em clientes, assim, eu acho que tem uma pergunta que eu queria fazer que era, para além das facilidades, assim, que você encontrou usando inteligência artificial no seu workflow, que já era bem digitalizado, né, bem computacional, vamos dizer assim, você encontrou algum desafio usando inteligência artificial, especialmente na relação com os clientes? Como que isso acontece? O que você vê, assim, observa em relação a essa coisa do acesso, né, e da facilidade e relacionamento com os clientes? Assim, tive várias experiências, né, diferentes, assim, porque isso acho que todo arquiteto já passou por uma situação dessa, de que o cliente se acha arquiteto, né, e de que quer dar a opinião de tudo, Mesmo quer antes de desde sempre. Claro, desde sempre, todo mundo deve ter um cliente aí que se acha arquiteto. Eu tenho várias experiências, assim, uma é de um desses clientes meus que a maioria dos meus clientes são empresa, né? Então sempre tem mais de uma pessoa opinando, né? Eu faço muito corporativo, faço muito prédio, faço arquitetura, menos interiores residenciais. E na maioria das empresas eles têm um arquiteto, né? Mas esse arquiteto ele não projeta, às vezes ele é um gerente de contrato, ele é um gerente de obra, ele é sei lá, tem de tudo, né? Tem algumas empresas até que o arquiteto projeta, mas é raro. Então, por exemplo, eu fiz um projeto com os renders do Twinmotion mesmo, né? Não usei IA nesse caso, mas bem detalhado, assim, porque eram interiores, né, de escritórios, e mandei para o cliente, e aí a arquiteta ela pegou as minhas perspectivas, jogou em alguma IA, que eu não sei qual é, e pediu para mudar as coisas no IA. Muda o forro, eu tinha colocado uns baffles de redondos, assim, que vem de pronto, assim, como se fossem várias nuvens, assim, de alturas diferentes, de tons de azul, para dar um movimento e para absorver a acústica, que era um problema muito grande deles lá, era a acústica. Só que eles têm a opção triangular, quadrada, redonda. Aí ela foi fazendo no IA, não, ela foi fazendo triangular, quadrada, ela foi mudando o forro todo. Aí as cores todas que eu tinha colocado, ela mudou todas as cores. Sabe, ela foi sugerindo cores, sugerindo a modulação do forro diferente, sugerindo um monte de coisa, e tudo no IA, porque é muito fácil, né? Ela não precisa usar software nenhum, e é gratuito. E aí ela ia discutindo comigo, me mandando isso, sabe? E, eu quero assim, eu quero assim, eu quero isso. Assim, eu fiquei um pouco chocado, né, assim, na hora, assim, porque tá muito fácil, né, de qualquer pessoa poder discutir com o arquiteto assim, dessa maneira, através de imagem, né, que antes era porque eu sempre fui muito aberto para a sugestão do cliente, eu nunca briguei com ninguém por gosto pessoal. Para mim, gosto não se discute, cor não se discute. Eu falo, olha, eu não gosto dessa cor, mas se você gosta, para mim tá ótimo, entendeu? Olha, isso não combina com isso, eu deixo a minha opinião clara, eu digo que isso não vai dar certo, que isso eu não gosto, eu digo quando não vai dar certo, porque é uma questão técnica e a pessoa vai ter que conviver com aquele problema, e eu também digo, olha, eu não gosto dessa combinação, mas eu não vou morrer por causa disso, sabe? Ele me pede a minha opinião, eu digo, eu gosto de azul, e ele, mas eu gosto de vermelho, ok, sabe, eu vou fazer o melhor possível para você ficar com o teu vermelho. Então, assim, não sou chato nesse nível, mas nunca cheguei ao ponto de ter que discutir através de imagens, né, que foi a discussão, as reuniões eram através de imagem, porque eu jogava uma coisa, me mandava outra, e muda a cor, aí a pessoa mudava a cor na imagem, me mandava, e essa cor você gosta? E sabe, foi uma discussão, assim, de cor. E um outro cliente que eu tenho já é um pouco diferente, ele
ele dá sugestões mais... Ele muda na obra, né? As minhas sugestões. Então é mais difícil, aí é mais complicado. E aí depois... aí o IA facilita, por quê? Porque eu tenho alguns clientes que são assim, eles precisam que a perspectiva seja muito realista, porque senão ele não entende. Ele não entende. Para você ver, eu mandei perspectivas altamente realistas e quando ficou construído, ficou exatamente igual, idêntico. Assim, você pegava o mesmo ângulo da perspectiva e do ambiente construído e não tinha diferença nenhuma. E ele chegava e falava para mim, pô, Marco, não imaginei que fosse ficar assim. Eu, como não? Eu fiz um vídeo para você de como ia ficar. Como é que você não entendeu que ia ficar? Para mim ficou completamente diferente do vídeo. Não era idêntico. Então, assim, não sei o que é. Eu não sei se é uma compreensão espacial, que na tela a pessoa não tem essa percepção espacial, falta de costume de trabalhar com arquiteto e de ver imagens, sabe? Não sei, eu tenho clientes que são assim. Né? Como eu também tive cliente que eu não detalhava as coisas, porque para mim não fazia sentido, e a pessoa falava, tá ruim, e eu não... Por que tá ruim, meu Deus? O que tá ruim? Não tô entendendo, ele não sabia me explicar. Aí ele me mandou uma perspectiva de IA, que ele achou na internet, ele não gerou, e na perspectiva era muito detalhado, tinha guardanapo, tinha talher, tinha comida no prato, tinha um prato na mesa, com o jogo todo de velas, e sabe, e a mesa estava toda posta, e era isso que ele queria que eu fizesse. Eu falei, isso eu não faço, eu sou arquiteto, eu não boto a comida no prato para você, eu não vou escolher teu guardanapo, sabe, eu não sou, eu sei que tem arquiteto que faz isso, que escolhe até o guardanapo, mas não é o meu tipo de arquitetura, e a gente teve que quebrar contrato, eu tive que devolver dinheiro para ele, porque não dava para trabalhar com essa pessoa, porque na época não tinha o IA que a gente tem hoje, de repente com o IA até conseguiria atender ele, né? Sim. Dizendo, coloque a comida no prato. Não, com certeza, hoje em dia com IA você pode alcançar esse nível de detalhe, assim, se você quiser humanizar, assim, de forma extrema, ele faz com tudo. Então, acho que está facilitando, por um lado, atender clientes desses tipos de cliente. Né? Mas é muito engraçado isso, né? Porque a gente já tem um desafio de entender um pouco essa questão da autoria, né? Especialmente quando você traz esses layers e camadas de uso de ferramentas de IA, ou seja, já existe uma coisa de coautoria com a máquina, né? Porque ele muitas vezes até traz um render que não está exatamente conectado com o que você fez, mas ok, essa solução pode ser utilizada, tá ótimo, tá satisfatório, eu gostei. E aí fica esse desafio, e aí vem o cliente com mais uma camada, trazendo outras respostas no final de quem é esse projeto, né? Do arquiteto, é da máquina, do cliente, tem toda essa questão aí que vai ser discutida em meios teóricos aí por um tempo, eu acredito. Com certeza, é uma discussão que vai rolar para sempre, se bobear, né? Mas eu gosto de usar algumas analogias que eu acho interessantes, que é o seguinte, uma analogia eu não vou esquecer nunca, isso antes de IA, tá? Eu fiz um curso de direitos autorais, né? Olha. E o professor, ele trouxe, isso se você procurar na internet você vai achar, era um fotógrafo muito famoso de animais, ele vivia na selva e tirava fotos de animais, e ganhava prêmios, National Geographic, capa de revista, esse tipo de coisa, sabe? Ele deixou a câmera cair na floresta e foi embora, né? Aí ele voltou para procurar, e cadê minha câmera, cadê minha câmera? Ele voltou por todo o trajeto que ele fez para procurar na câmera dele, achou a câmera, pegou a câmera, e quando ele abriu no computador, o macaco tinha pego a câmera dele e tirado um monte de foto. E o macaco tirou uma foto, olha, se você achar essa imagem, vale até a pena postar aqui. O macaco tirou uma selfie. Ele pegou a câmera e tirou a selfie e ficou rindo, assim, um sorrisão. Mas foi uma foto premiadíssima, ganhou vários prêmios, ganhou prêmio em dinheiro, ganhou vários concursos, saiu em capa de National Geographic, uma foto maravilhosa, e que foi o macaco que tirou. E aí foi uma discussão de quem é o direito desses prêmios do dinheiro, é do macaco ou é do cara, do dono da máquina, sabe? Foi uma discussão, e isso até hoje está se discutindo, ninguém, assim, o direito autoral é do cara, do fotógrafo, entendeu? Porque o processo criativo acontece sem querer também. Muitas vezes, a maioria das vezes, grandes artistas, às vezes chegam num resultado sem querer.
Claro, né? você esbarra no resultado. Às Você vezes esbarra você no resultado. tem de um erro, né? Exatamente. Então, assim, o processo dele esquecer a câmera era dele, o processo que ele deixou a câmera cair, Uhum. e toda a interação ali, ele estava na floresta, ele que decidiu ir na floresta, fazer fotos e etc. Sabe? Acabou que um comitê aí considerou que não, o direito autoral é do fotógrafo, porque o macaco ele não tem a consciência para artística, foi uma coisa, não foi de propósito que o macaco fez aquilo, não foi Claro. intencional do macaco para o macaco ser um autor, Uhum. entendeu? Não, e eu Mas acho, isso é acho bacana essa complicadíssimo, analogia, porque no é final das contas, complicadíssimo. o IA também não tem intenção, né? A gente tem intenção, mas a IA não tem intenção. Ou seja, tipo, é só um cruzamento de dados e probabilidade, né? E análise e resultado. Então, é muito perigoso, né? Achar que aquilo, ou encarar aquilo como se fosse um humano mesmo, né? Aqui existe só a questão de probabilidade. Então, a analogia é interessante, assim, eu acho. É. Mas Não, e a olha gente vai só, tem continuar uma questão. discutindo isso Não, por desculpa. muito tempo, né? Não, pode falar. Não, e vai continuar, isso vai continuar. Aham. Né? Porque vai ter gente que vai concordar com uma coisa, vai ter gente que vai concordar com a Uhum. outra, e é difícil, né, você dizer o que é certo e o que é errado. Né? Mas, assim, em termos de arquitetura, eu acho que é sempre importante a gente se posicionar, né, como conhecedores técnicos da profissão e das melhores formas de implementação. E eu acho muito bacana você trazer essa coisa da cor, porque mesmo que seja encarado como uma questão de gosto, tecnicamente você também tem razões para escolher certas cores para implementar em certos ambientes, né? E isso não é só uma questão de, eu gosto de vermelho, como você falou, é uma questão de iluminação, tamanho do espaço, a sensação que você gera implementando cores de forma X ou Y, ou seja, vai um pouco além de eu gosto, né? E o arquiteto ele vem com essa carga técnica, esse conhecimento técnico, trazendo a resposta. Mas é claro, você pega o cliente pega o nano banana hoje e fala muda cor, muda isso, muda aquilo. Você pode dar a sua argumentação, mas enfim, no final das contas, o cliente vai dizer o sim ou não, né, para o output final. Eu dei o exemplo da cor, mas assim, é o que você falou, qualquer coisa você pode levar para um lado mais de gosto artístico, ou não, ou ter um embasamento técnico, né, e justificar aquilo. Eu falo para os meus alunos, olha, se você gosta de alguma coisa, tudo que você faz, você tem que encontrar a maior quantidade de argumentos possível para justificar aquilo que você está fazendo. Tudo que você faz, você tem que embasar com justificativas, porque se você consegue embasar tudo que você quer com justificativas, o cliente não vai ter argumento para te contrariar, né? Então, até a questão da cor, né? Eu falo sempre da questão da cor. Você gosta de vermelho, o teu cliente não gosta? Então, justifica para ele, por que você usou o vermelho? Por que isso? Porque aquece o ambiente. Por que o tom do vermelho é mais claro, mais escuro? Porque vai escurecer o ambiente, vai clarear o ambiente. Você tem que preparar um argumento para defender o seu vermelho, porque senão ele vai cair em cima de você com o azul dele. Ele vai te convencer que o azul é melhor, mas não, você estudou para isso. Você estuda muito para conseguir chegar numa combinação de cores que tem todo o embasamento técnico, cultural, artístico, e, sabe, é tudo, é muita coisa, né? Bom, aproveitando o gancho aí dos alunos, né, de conversar sobre essa conversa com alunos, assim, eu acho que a questão toda de inteligência artificial trouxe uma ótica nova, né, uma perspectiva nova em relação à questão da educação. Eu acho que não só de inteligência artificial, como você falou, você estava ali falando de ArchiCAD no YouTube há alguns anos atrás, e toda essa questão dessas plataformas, né, e mudaram muito ao longo dos anos, e hoje em dia as pessoas buscam com intenção o YouTube como uma plataforma de educação, né? Então, a gente está chegando aí ao fim, eu queria saber de você, para as pessoas que estão começando com IA,
Não só estudantes, mas também profissionais da área que já estão no mercado há bastante tempo e ainda não implementaram, ou que estão saindo da faculdade, estão nessa transição, porque imagina, hoje você está saindo da faculdade no momento onde a gente tem uma revolução digital acontecendo de uma forma extremamente acelerada, até a forma como foi apresentado a educação que você recebeu anteriormente, talvez já esteja, de alguma forma, sofrendo essa disrupção por causa dessas tecnologias, né? Então, como que você vê que um profissional, um estudante, hoje em dia, pode começar a implementar, usar a inteligência artificial e que pensamentos críticos você tem que ter em relação a isso? Ou seja, o que você aconselharia para quem está dando os primeiros passos, independente de ser um estudante ou um profissional hoje em dia? Eu acho que a primeira coisa é não sofrer de ansiedade, né? Porque, por exemplo, eu sempre, a minha vida toda, como eu falei, eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre tentei acompanhar todas as tecnologias, sempre, né? Saiu um software novo, eu entrava no site, baixava o demo, instalava, queria ver como é que funcionava, e o tempo todo isso. Mas isso é muito angustiante, porque demanda muito tempo, né? Você ficar acompanhando essas tecnologias. E o IA trouxe uma infinidade de possibilidades muito maior, e eu já não consigo acompanhar, de volta e meia eu fico meio ansioso com isso, e eu acho que acho que é importante as pessoas terem noção de que ninguém vai saber tudo, né, e é importante cada um seguir o seu caminho e encontrar as ferramentas mais adequadas para o seu trabalho, sem sofrer de ansiedade, porque a gente, às vezes, eu olho lá no nosso grupo, lá no seu grupo, e eu vejo o pessoal postando umas coisas que, meu Deus, eu também quero fazer isso, e aí vem aquela angústia, aquela ansiedade, como é que faz, que programa eu tenho que aprender, eu quero saber e tal, mas não pode ser assim, porque senão a gente vai infartar nos 45 anos de idade, né? Então, assim, lógico, também tem o oposto, eu não posso ficar achando que eu vou conseguir ser um super arquiteto, um super escritório e fazer uns projetos à mão. Não dá. Nem 8 nem 80. Eu ainda desenho à mão, eu gosto de ter ideias à mão, mas eu sei os limites dessa ferramenta, então é saber os limites de cada ferramenta, o que você quer alcançar e qual a ferramenta que você precisa para alcançar aquele seu objetivo. Se você quer fazer um projeto por ano, à mão, uma casinha para um cliente, e está feliz com isso, e vai sobreviver com isso, e quer fazer à mão, é uma opção, e a pessoa vive com isso, né? Então, acho que essa é a primeira dica. Os alunos, eles ficam estressadíssimos. Mas eu tenho que aprender, eu já tenho que estudar pra caramba para todas as disciplinas, eu tenho que aprender 20 softwares diferentes. Eu falei, olha, quanto mais software você aprender, melhor para você. Você vai adiantar o seu trabalho, você vai ter mais conhecimento, você vai ter facilidade para conseguir emprego, mas não se mate por causa disso. Posso usar tal ferramenta? Usa. Mas o fulano não deixa. Não, usa a ferramenta que você quiser. Eu não vou te avaliar pela ferramenta, eu vou te avaliar pelo resultado, pelo teu conhecimento, pelo teu avanço, né? E para os profissionais é a mesma coisa. Eu vejo um monte de gente usando AutoCAD, eu não uso AutoCAD, eu não abro AutoCAD desde 2008, que eu não uso, porque nos primeiros anos eu usava os dois, AutoCAD e ArchiCAD, que foi uma transição, foram 8 anos de transição, 8 anos para eu conseguir parar de usar AutoCAD. Mas eu já sabia desde a faculdade que o AutoCAD não era para mim, que aquele software de desenho duro, para mim aquilo não era arquitetura. Muito angustiante aquilo, né? Para mim, assim, eu não tinha conhecimento de que existia outra possibilidade, mas eu usava o AutoCAD com uma dor no peito, sabe? Eu tinha essa sensação ruim. Mas eu demorei 8 anos para finalizar essa transição. Em 2008, nunca mais usei AutoCAD. Eu já esqueci os comandos, meus alunos às vezes me pedem ajuda, eu já esqueci vários comandos, né? Porque eu não uso há muitos anos. Tá? Então, mas, primeiro, é uma transição. Não queira aprender IA de um dia para o outro e achar que no dia seguinte... Tem gente que se frustra muito fácil. Começa a usar IA, não consegue, no dia seguinte desiste. Não, não é assim. Nenhuma tecnologia é assim, meu Deus. Eu acho que tem essa questão da ansiedade, essa questão da frustração, ela vem muito das redes sociais. Por quê? Primeiro porque existem
canais de Instagram, por exemplo, dizendo que se você não aprender agora, você vai, né, ficar para trás, etc. E uma pressão absurda nas pessoas, jogando ferramentas e opções e etc., sem ter esse passo atrás, que é de tipo, para onde que eu preciso, por que eu preciso, aonde eu vou implementar e etc. Isso é sempre uma coisa que eu falo. E outra para alimentando essa frustração, é o Plim, né, que a gente discutiu também na nossa, ou seja, essa ideia de que você vai entrar no computador e você vai dar um comando e aquilo vai dar certo na primeira. Por quê? Porque é assim que as pessoas estão postando na internet. Gente, é Plim. Então, e não é. Se você entra numa aula ao vivo, você vai ver que as pessoas não conseguem fazer de primeira. Que existe um processo de refinamento até que você chega naquela imagem. E aí depois você treina, obviamente, e você consegue chegar na imagem mais fácil. Mas não é Plim. Então, eu vejo que tem isso, né? Tipo, essa ansiedade, né? E essa ansiedade vem... E é normal, até a gente sofre da ansiedade porque é uma onda, e cada semana é um software diferente. Então, você quer acompanhar essa onda, mas eu acho que tem essa coisa de dar o passo atrás para poder entender aonde que você vai encaixar no processo, e não acreditar de que o primeiro resultado vai ser o resultado final, porque não é, né? Não é, gente. Exato, com certeza. E eu acho assim, isso que você falou é fundamental, e eu acho assim, essas ferramentas de IA estão melhorando todo mês, né? Vai ficando mais fácil de chegar numa imagem mais precisa e de melhor qualidade. Então, a gente não sabe o que vai ser ano que vem. Aí as pessoas às vezes se matam para aprender uma ferramenta, e no ano seguinte essa ferramenta mudou completamente e está mais fácil de usar. Então não adianta ser tão ansioso dessa maneira. Faça o que você precisa fazer. O que eu falo sempre para meus alunos em relação ao BIM, ao ArchiCAD. Cada projeto, eu não sei 100% do ArchiCAD, eu já uso há 20 anos e não sei 100%. Né? Cada projeto que eu pego, eu experimento uma ferramenta que eu nunca usei. Nesse projeto eu vou usar isso, que eu nunca usei antes. Pronto, estou satisfeito com isso. No próximo projeto, vou usar uma ferramenta nova que eu nunca usei antes. É um processo de aprendizado junto com o teu trabalho do dia a dia. Né? Ou seja, você não se acomoda, que também é ruim, mas você não quer mudar a tua vida de um dia para o outro. Eu conheço um escritório enorme aqui do Rio de Janeiro, famosíssimo, que o dono do escritório chegou, comprou 10 cópias do Revit, chegou lá no escritório, bateu na mesa, mandou... No final de semana, mandou a equipe de informática apagar o AutoCAD e instalar o Revit em todos os computadores. Chegou na segunda-feira, gente, ninguém mais usa AutoCAD, agora todo mundo usa Revit. O que tá maluco? Tá maluco completamente. Surtou. Aí depois ficou espalhando que o Revit é ruim. Claro, quem insano vai fazer um negócio desse? Falta de conhecimento, né? Porque a implementação em BIM demanda muito mais planejamento, é muito mais complexa. E quem em sã consciência vai implementar um software novo de um dia para o outro e quer que todo mundo já saia usando e esqueça o passado? Não dá. É um processo de transição que tem que contínuo. É importante que seja contínuo no seu ritmo. Cada um tem um ritmo de transição. Não se acomode, né? Porque senão você também fica fora do mercado. Mas é isso. Eu falo isso para os alunos, falo isso para os meus colegas de trabalho. Né? É isso. O IA é isso, senão a gente surta completamente. Exato. Eu não estou conseguindo mais estudar novas plataformas de imagem que era o meu planejamento no começo do ano. Eu tenho que controlar essa minha ansiedade, que era uma coisa que eu queria muito fazer e estou meio chateado que eu não estou podendo fazer. Mas é isso, entendeu? Quando eu puder, eu vou voltar a fazer isso. Exato. Né? E eu acho que tem também uma lógica por trás das ferramentas de IA, que uma vez que você se coloca na posição de estudante, vamos dizer assim, vou aprender uma plataforma que seja, essa lógica ela pode ser transposta para outras ferramentas, né? Porque existe uma forma, né? Então você está fazendo um prompt de texto, ou você está usando como referência uma imagem, ou você está misturando imagem com texto, ou seja, também ter isso em mente que
quando você está aprendendo uma ferramenta e você começa com uma ferramenta, aquilo ali vai te ajudar para o entendimento de outras ferramentas, né? Então, é importante começar. Eu concordo com você, eu acho que não ignorar o que está acontecendo não é uma boa estratégia, porque realmente, assim, até para se posicionar no mercado, para dizer, não, eu não utilizo nessa fase e é por isso, você tem que ter conhecimento de causa. Eu tive, agora há pouco, a semana passada, eu estou baseada agora em Miami, né, e tive semana passada em Nova York numa feira de hospitalidade, voltado para hotéis boutique. E aí tivemos, obviamente, palestras sobre IA, porque agora todo evento de arquitetura tem palestras sobre IA. E uma pessoa que estava dando uma palestra, ela falou, eu implementei IA no meu back-end, tudo que é relacionado com RH, finanças, a parte toda burocrática, eu estou automatizando com IA, mas eu não estou usando para criatividade ainda, porque eu acho que o maior asset desse escritório é o nosso poder criativo. Então, não quero agora, nesse momento, a IA interferindo. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas no momento eu quero que esse processo, essa parte do processo, seja só feita pelas mentes criativas do escritório. Significa que ela não pesquisa sobre materiais? Pesquisa sobre materiais, sobre acabamento, sobre preços, etc. Mas ela usa IA como uma base de dados para trabalhar todas essas questões burocráticas com mais agilidade e deixa a parte criativa só para equipe, feita só por humanos. E é uma estratégia. Mas para você se posicionar dessa forma, você tem que entender, né? Porque se você simplesmente se joga, né, no negócio, então eu quero fazer, e começa a fazer sem saber por que você está fazendo, não faz muito sentido, né? Então, acho que é isso, ter conhecimento de causa, como você falou, tentar segurar um pouco a ansiedade, dar um passo atrás ali, para entender o que está acontecendo e para saber como se posicionar também. Porque uma vez que você sabe como as ferramentas funcionam, você fala, para mim, essa parte é onde eu quero usar, essa parte eu não vou usar, eu já faço isso muito bem, né? Eu acho que é uma forma de ver. Sim, com certeza. Se você pensar bem, algumas coisas dão tanto trabalho fazer, né, com o IA, porque tanta passo a passo, que às vezes você está perdendo um tempo ali que você já podia ter terminado aquele trabalho se não estivesse usando o IA. Exato. Isso acontece às vezes, né? Exatamente. Bom, Marco, adorei a nossa conversa, a gente está chegando... Foi muito bom. Dá sempre vontade de continuar a conversa, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades, seja no IAB, seja aqui no Nuvem Talks ou em outros lugares. Esse foi o 9º episódio do Nuvem Talks, última mini temporada, antes da gente encerrar o ano, vai ser lançado. Eu queria agradecer e queria que você dissesse para a nossa audiência, quem quiser conversar com você, conhecer o seu canal, conectar, discutir, aonde as pessoas podem te encontrar? Bom, hoje o principal continua sendo o meu canal no YouTube, mas eu falo sobre outras coisas também, mas é principalmente voltado para o BIM, quem quiser aprender ArchiCAD, e eu respondo todo mundo, faço questão de responder todo mundo, porque me ajuda também, né? O feedback é muito importante. Tem arquiteto Marco Milazzo no Instagram também, eu também entro, acompanho, respondo, quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Né? E também tem meu e-mail, professormilazzo, tudo junto, @gmail.com, né? Que eu também sempre disponibilizo esse e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, saber alguma coisa. Muita gente me procura por cursos, né? Eu já dei vários cursos no IAB, em vários lugares de ArchiCAD, mas agora está um pouco complicado para mim meu horário, né? Pelo menos até o final do ano eu ainda estou me adaptando a essa nova rotina, né, porque eu fico o dia inteiro no instituto e ainda estou dando um dia aula à noite lá no IBMEC, que é onde eu dou aula hoje aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Se quiser me procurar lá também. Também no IBMEC. Isso, mas muito obrigado, Maria, foi muito bom aí o papo. Muito Parabéns, bom. Aí tá muito legal. Bom, e a gente segue a conversa. Esse foi mais um episódio do Nuvem Talks. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Nuvem Design e do Nuvem Talks, você pode encontrar a gente no Instagram,
@nuvendsgn, Nuvem Design, e @nuventalks. A gente também está no Spotify. E seguimos conectados, seja aqui no Nuvem Talks, seja no nosso grupo de estudos no WhatsApp e nos eventos, né? Nos eventos onde a gente se encontra. É isso. Tá ótimo. Na nuvem.